Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no sítio, hoje eu tenho eventos, tô trabalhando, mas quero deixar com vocês hoje, a nossa devocional. No dia 10 Jesus ensina seus discípulos usando parábolas, E a nossa leitura é Mateus 13, do versículo 1 até o 52, E Jesus ensinava muito a multidão por parábolas, Por quê? Ele trazia o entendimento das parábolas para os seus discípulos, Então, ele dizia por parábolas porque existia uma profecia, que falava que o Messias falaria por parábolas, para que aqueles que querem o reino tenham entendimento e para aqueles que não desejam o reino ouçam, mas não tenham esse entendimento, Então, é muito interessante esses aspectos das parábolas e eu quero comentar algumas aqui com vocês. Hoje eu tô sem tripé, então tá um vídeo meio complicado aqui, mas eu não queria deixar vocês sem o nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a parábola do semeador, onde ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, no solo rochoso, que foi sufocada pelos espinhos e aqui caiu em boa terra. Isso ele fala para a multidão, mas depois para os discípulos ele explica a parábola, e fala a diferença de cada um desses solos, que a semente caiu, Fala da parábola do joio e o interessante da palavra parábola do joio é que o joio são as pessoas que não aceitam Jesus, E o trigo são aqueles que aceitam, que são escolhidos, Então, aqui mostra uma conotação do mundo que a gente vive hoje, que nesse mundo a gente vai estar misturado, pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem, Não vai ter uma distinção, mas quando chegar o reino, que é a colheita que está falando aqui nessa parábola, aí vai ter realmente essa separação de quem é trigo, quem é escolhido, quem é separado, quem aceitou Jesus de verdade e quem não, Também tem uma coisa aqui a respeito deixa eu pegar aqui uma anotação que eu quero achar para vocês. Bom, deixa eu continuar. Tem a parábola, a explicação da parábola do joio, Temos a parábola do grão de mostarda, que o reino de Deus é comparado a uma semente bem pequena como o grão de mostarda que é plantado e aí depois ele se torna a maior árvore de hortaliças, Então hoje o reino e a do fermento também, hoje o reino é pequeno, mas depois ele vai se tornar grande e vai ser toda a terra, vai estar somente com aqueles que são os filhos de Deus, Bom, eu quero destacar aqui com vocês a parábola do joio, tá? A parábola do semeador a gente já ouviu, provavelmente vocês já ouviram de diversas pessoas, em diversos lugares, mas a do joio eu quero colocar aqui uma consideração importante. Aqui fala que o joio era comum na Palestina e muito parecido com o trigo, então não é possível distingui-lo do trigo até o grão aparecer na época da colheita. Então, por isso que aqui o dono da colheita fala para não retirar o joio, Porque antes desse cereal crescer, é difícil você saber qual é o joio e qual é o trigo. Eles se parecem muito e assim as pessoas que falam que temem a Deus, Elas todas parecem temer a Deus, mas na verdade vai haver uma diferenciação quando o reino for chegado, quando a hora da colheita acontecer, Então fala aqui, a questão da separação ou pureza relativa na conduta ou doutrina entre os discípulos e a igreja é respondida segundo as diretrizes de Jesus, Então, vai haver sim uma separação daqueles que servem, daqueles que não servem, e a gente tem que estar buscando na palavra, tem que entender as parábolas de Jesus, tem que estudar, porque aqui ele está trazendo os segredos do reino, os segredos daqueles que vão herdar o reino, E a gente não se pode deixar se enganar pelas coisas desse mundo, desse século, Que tentam nos cegar, tentam nos falar que várias coisas são normais e não são. Então, que nós possamos nos apegar
e possamos ser os discípulos, aqueles que têm a revelação da parábola, né? E não a multidão que apenas ouve como se fosse uma história e não guarda nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso devocional e até amanhã, tá certo? Um beijo. Eu voltei só para falar para vocês, pedir desculpa, porque de fundo aí tá algumas músicas, como eu falei. Hoje eu tenho um trabalho, né? E eu tô aqui no meu trabalho e os técnicos estão passando som, estão fazendo teste. E eu não tive como montar esse vídeo de manhã, porque eu fui CEAS, um monte de coisa, preparando para o evento de hoje. Então vocês vão ouvir de fundo aí algumas músicas, porque eu tô no espaço de eventos, tá certo, gente? Me desculpa aí.